Olá, eu me chamo Wanda Miranda e te dou boas-vindas ao projeto Amazônia, o grande Eldorado pela voz do seringueiro juruáense. Hoje você aprenderá um pouco da vida, cultura e história daqueles que lutaram bravamente para que o Acre pertencesse ao território brasileiro. Te apresento então a história dos nossos seringueiros. Amazônia, terra de rios que respiram, de florestas que guardam segredos. No auge do ciclo da borracha, estas matas viram chegar a milhares de homens e mulheres em busca de um Eldorado líquido, o látex da seringueira. O povoamento dos grandes seringais se divide em dois grandes períodos, conhecidos como os ciclos da borracha. O primeiro ciclo nasce da Grande Seca no Nordeste. Com esperança de dias melhores, centenas de nordestinos rumaram à Amazônia para a extração do látex, abastecendo a Revolução Industrial na Europa. Com a vasta mão de obra majoritariamente cearense, a economia explodiu. Nós saía, era 11 horas da noite para cortar seringa. Seringa para cortar tinha que sair cedo. Porque se não sair cedo não dava conta do recado, né? Já passei por tanto seringal. Vindo Liberdade, seringal do... Nasci no Alto Juruá, no Juamirim, um afluente do Juruá. Lá eu me criei, nasci numa colocação por nome de Mato Grosso, que meu pai disse, ele era seringueiro. Quando está amanhecendo já está entrando para riscar. O senhor fez muita tonelada de seringa por Já faz. Durante a entrevista, seu José faz questão de nos explicar como era a moradia nos tempos de seringal. Era de madeira. Paxiúba? Paxiúba, casa de paxiúba, madeira. Com palha, né? Com paia. Ubim, era ubim. Lá onde nós trabalhávamos negócio de seringa era ubim. A paia era ubim. Você tecia numa vara, aquele pano de paia desse tamanho, a do ubim era grande, tecia para fazer a cobertura da casa. Para sobreviver, o seringueiro recorria ao barracão, o armazém do seringal. Mas ali o dinheiro não circulava. Tudo era anotado na caderneta através do sistema de aviação, trocando borracha por comida a preços que normalmente mantinham o trabalhador sempre endividado. É um documento. É um documento que um saldo que eu tirei. No derradeiro eu não cortei seringa. Derradeiro que eu cortei seringa, eu recebi isso aqui com o meu saldo. Encarar a floresta não era uma simples rotina. Era um desafio diário que demandava força bruta e um vigor incansável. Aí morei 8 anos cortando seringa, feito um desvalido. Cortando mesmo. Não era só andar na estrada para... Nunca na minha vida eu fiz menos de 1000 quilos de borracha. Nesse tempo que a gente fazia a feira, que a gente só podia levar era óleo ou então banha de porco, que era comprado numas latas, né? Antigamente era muito difícil o óleo, era numas latas, era banha de porco, né? Que a gente levava para a nossa alimentação. Para entender na prática a arte da sangria, fomos conversar com Raimundo Mendes, primo do ativista Chico Mendes. Ele nos guiou pelos detalhes da extração do látex. Que é a seringueira, é uma seringueira jovem. A seringueira deve ter uns 30 anos. Aqui na floresta ela custa a engrossar, porque
ela tem primeiro que chegar lá em cima para receber a iluminação do solo. Aqui é a canalização para o seringueiro canalizar o leite para a bica Isso daqui é a bica. Essa é a tigela que vem para cá. E aqui começa o serviço do corte para juntar o leite da seringueira. Esse processo aqui, no passado, a seringueira dava 2 voltas na estrada, ele cortava, muitos deles começava a cortar 1 hora, 2 horas da madrugada, outros não se adaptavam a cortar à noite, cortavam só de dia. E eles davam 2 voltas na estrada. Eles davam 1 volta cortando e davam outra para juntar o leite, que nós chamávamos de colha do leite. E ainda tinha mais que defumar coagular o leite na borracha. Para a coagulação do leite era necessário o seringueiro derrubava a árvore na floresta e fazia ela toda cavaco com machado, que era para botar no buião da fornalha, acender, que era para coagular o leite. O leite era coagulado na fumaça. Não pode fazer vários, tem que ser só um. E isso aqui é só 2 vezes por semana. Eu dou só um corte. Hoje é segunda-feira, aí eu passo terça, quarta. Só na quinta-feira eu posso voltar aqui e dar outro corte nela. Enquanto isso, esses 2 dias que eu deixei de passar nela, eu fui cortar mais outras 2 estradas, né? Isso aqui nós estamos... Isso aqui é uma estrada de seringa, né? Aqui está. E cada uma estrada, elas têm entre 120, 150 até 200 árvores dessas. Umas que pega 2 riscos, como essa aqui, que eu dei 2 riscos. Outras que pega 3, ela é mais grossa, nós vamos ver mais ali na frente. E tem delas que pega até 4 riscos. Ela é muito mais grossa, né? Após o corte e colheita do látex, era iniciado o processo da defumação, como nos mostra de forma detalhada Antônio de Souza. Com a experiência gravada nas mãos calejadas, ele nos conduz ao interior do defumador. O ar ali é denso, quente. Seu Antônio alimenta a fornalha com cocos de uricuri, que produzem uma fumaça branca, espessa e acre, essencial para a mágica. Que é assim o negócio da... Está com preta. Essa aqui que é a defumação. Que agora vai passar para a boca da fornalha para pôr do cavador aí.
Aí. Agora tá frio aí, né? Pois é, irmã, esse serviço, esse aqui da seringa. É o serviço de gente preguiçoso. O cara corta de manhã, de tarde, já tá colhendo, e de noite de fuma. É, aqui é a seringa, aqui tem o lato de chama, né? Tá perto do leite, seringueira. Ele vai colhendo na fumaça. Aqui, aqui ele tá se escorrendo, aí eu vou colocar aqui, vai tratar de assar agora. Aqui. Era difícil passar Difícil, isso aqui porque o cara corta de manhã, de tarde colhe, de noite já de fumar, você acaba de fumar de noite. pegar uma doença da fumaça. Não, eu até hoje nunca peguei negócio desse não. Usava um cocão e já O lado pra eu morar é o cocão, só o cocão mesmo. é formado, né? É fornalha, aí é o bojo, aquele ali é o bojo que chama. O buraco é burro? É, bojo. Serve pra que esse buraco? Isso aí para puxar o carvão para dar pressão na fumaça. Esse aqui só assim não dá pressão não. Só era o senhor que defumava ou a mulher defumava? Não, só eu mesmo. A mulher também para cuidar da casa minha. Aí o senhor pegava ela já defumada e entregava pro patrão? Ele cortava lá, assim, naquele tempo era assim, o cara cortava o verão para entregar no final do ano. Esse eu fazia 1000 quilos, 1000 e poucos quilos. Isso aqui é complicado. E canta perigoso, cobra, onça, a mata é perigoso. Não, a gente tá. Dá pra falar aqui, esperar o doutor se vir pra cá agora. Além dos homens, as mulheres exercem um papel fundamental na cultura e na economia da época. Enquanto eles seguiam pelas estradas da seringa, eram elas que garantiam o sustento básico, cuidavam do roçado, produziam a farinha e mantinham a família de pé. É o que nos conta Maria de Fátima. Os burros, né, que era para subir para tirar o leite. E nós, como mulheres, nós também ajudava eles na tarefa, ajudava a roçar a estrada, né. Eu já tinha uma filha, quando eu casei, já depois de 12 anos, que passou o tempo com meu pai, eu me casei, tinha 19 anos. Aí tive o primeiro filho, eu já ia para a estrada roçar mais o pai dos meus filhos, onde lá eu construí a minha família, ainda na seringa. Aí eu sou mãe de 8 filhos, morreram 3 e um passarinho, eu criei 5, tudo mulheres. Aí eu pegava a minha filha mais nova, botava numa distância que eu ficava vendo, armava a rede dela de um pau para o outro, aí voltava e ia roçar até onde ela estava, né, para ajudar ele, que era para a produção no final do ano, ter uma produção mais de qualidade, né. Aí quando chegava lá, botava a rede para outro canto, ajudava na tarefa também de colher, né. Ele colhia 2 estradas, uma de noite e a outra de dia. De dia ele mesmo colhia, aquele colhia de noite, quando ele estava chegando, já estava me armando para ir colher, que ela dava 2 baldes de leite e outro pelo meio. A minha arma era uma garroncha, né, eu colocava na cintura com medo das onças. Eu atirava, eu treinava para atirar. E eu caçava para ajudar ele também, né? Eu ficava defumando e ele ia pastorar nos barreiros, nas comidas como caxinguba, jaci, eu esqueço o nome da outra, manichi, tipo assim, né? Para ele matar os alimentos para a gente, para no outro dia ele estar de pé para ajudar na alimentação. Quando a gente não conseguia, que ele ficava defumando, e eu ia pescar de anzol, né? Pescar, pegava aqueles carazinhos, tirava o leite do cocão, né? E cozinhava aqueles carazinhos para comer com farinha que a gente tinha ralado no ralo, ou então numa burrinha que a gente rodava lá para desmanchar a macaxeira em massa, espremia numa prensa ou no pano e torrava numa bacia, né? Para se tornar uma farinha. Quando o tempo era muito pouco, a gente fazia aquele beijuzão lá e comia no lugar de farinha, né? Nesse tempo que a gente fazia a feira, que a gente só podia levar era óleo ou então banha de porco, que era comprado numas latas, né? Antigamente era muito difícil o óleo, era numas latas, era banha de porco, né? Que a gente levava para a nossa alimentação. E a medicação lá era muito difícil, o nosso remédio era caseiro, era remédio de casa, por exemplo, era macela, hortelã,
né, caatinga de mulata, né, também tinha as curadeiras, quando os filhos da gente estavam doentes, elas iam benzer, né, uma simpatia da coisa do passado, quando a gente vivia na mata, né, na roça, lá na seringa. Elas benziam os filhos da gente e através da fé que a gente tinha, a pessoa ficava curada, né. Então era assim a vida lá na roça. E as parteiras, eu fui filha de parteira tradicional, né? E a minha mãe, ela me ensinou a pegar menino, eu tinha 25 anos, eu já fiz o primeiro parto, né? Porque a minha mãe rezava, ela tinha aquelas orações, quando saía de casa, ela tinha uma simpatia que se desse certo ela pegar aquele menino, ela dizia que dava certo, senão as pessoas botavam numa rede, levavam para a canoa e chegar a levar para outra pessoa mais sábia, né? Ou então mesmo para chegar até Cruzeiro do Sul, né? Eu peguei, eu acho que quase uns 500 crianças, né? Depois eu fiz um curso de capacitação, era uma coisa que eu achava muito boa na roça, no interior, era pegar a criança e escutar o primeiro choro deles. Eu achava muito importante isso aí, né? Mas o meu estudo foi pouco, não deu para chegar uma enfermeira e nem um médico, né? Mas era uma honra minha pegar a criança. Já o segundo ciclo, na década de 40, marcou uma nova fase. Em plena Segunda Guerra Mundial, a borracha tornou-se essencial para os aliados. Impulsionados pela propaganda dos soldados da borracha, milhares migraram novamente. Os que não foram para a guerra foram para a seringa. Nós não fomos para a guerra, fomos para a seringa. Era um mundo de desafios. As crianças aprendiam pouco nas poucas escolas existentes e a saúde dependia dos saberes da mata e de remédios improvisados. A alfabetização nessa época era muito difícil. Quem tinha quarta série nessa época, o patrão, que nesse tempo lá, o nosso patrão era o Maurício Maps, né? Ele colocava um homem que tinha um nome, que eu até esqueci aqui o nome dele, para sair nas comunidades, direcionando, assim, se juntando, dando aula para as crianças. Os cadernos, eles eram costurados, né? Com aqueles papel de pau, a mãe da gente cortava e costurava, furava com um preguinho e botava a linha, costurava os nossos cadernos para a gente estudar. Era o nome do homem, agora eu lembrei. Dentre as experiências de vida na floresta amazônica, encontramos os contos e lendas passados de seringal em seringal, como nos conta o seringueiro Guilherme Sena. Agora o pessoal chama ele de caboclo, mas ele não gosta. Você gravar, vou contar uma história que aconteceu. Eu tinha 7 anos de idade, eu lembro que eu... Pois é, o caboclo, o homem matou um veado de manhã, aí foi esperar para tarde para matar outro. Aí quando ele chegou lá, o cara chegou, o dono da caça. Aí disse: o que você está fazendo? Se eu vim matar uma caça, disse: você matou um de manhã e agora quer matar outro? Aí embalou o pau e ele caiu. Aí ele pegou ele, aí meteu a perna dele debaixo da raiz. E custou de chegar, e os outros foram lá. Chegar lá, ele estava com a perna debaixo da raiz, não podia rir. Aí foram atrás do machado para rolar a raiz. Aí, quando eles foram lá e voltaram, eles tiraram a perna dele e botaram o pescoço debaixo da raiz. Costumes quase adormecidos hoje eram fortes nos tempos dos seringais. Quinta e sexta, nem comia carne, não comia peixe, ou só comia peixe, não comia carne, não matava bicho, nem galinha, nem jabuti, nem nada. Era 2 dias sem ter. E as mulheres que tinham Maria não podiam fazer o quê? Varrer casa, nem tomar banho. Tomar banho de joelho. Tomar banho de joelho. Nem pentear cabelo. Com o fim da Segunda Guerra, a economia da borracha colapsou e a Amazônia mergulhou no esquecimento. Depois que a seringa foi fracassando, né, devido de tanta impureza que colocavam na borracha, né, barro, passaram a colocar barro para fazer peso de borracha maior do que os outros. Aí dizem que peneiravam uma tabatinga branca, misturava com leite, né? Aí foi perdendo a produção, né? O silêncio da mata só foi quebrado décadas depois, nos anos 70, não pela extração, mas pela destruição. Incentivados pelo governo militar, grandes fazendeiros chegaram com a lógica do integrar para não entregar.
A ordem era derrubar a floresta para dar lugar ao pasto e ao gado. O seringueiro, que vivia da árvore em pé, tornou-se um obstáculo para o progresso. Foi nesse cenário de conflito desigual que surgiu a liderança de Chico Mendes. Ele uniu os povos da floresta contra as motosserras, organizando os lendários empates, correntes humanas que bloqueavam pacificamente o avanço dos tratores. Chico transformou a luta isolada do seringueiro em uma causa mundial, provando que o futuro da Amazônia dependia de mantê-la viva. E Chico veio para cá, assumiu a direção do sindicato, e aí fortaleceu-se a luta aqui no município de Chapuri. Chico rebanhou seringueiro de todos os seringais aqui da região e foi um verdadeiro sucesso, porque isso com certeza evitou de ser destruído mais de 2 milhões de hectares de floresta aqui na região. O ativismo de Chico Mendes em defesa da floresta atraiu a hostilidade de latifundiários e poderosos locais, conflito que resultou em seu assassinato em 1988. É o que nos conta João Lopes Mendes Filho. Dali sempre foi difícil, porque eles, naquela época, a UDR era muito forte, como ainda é hoje, até hoje, né? E teve uma reunião lá em Brasileira, e para saber quem era que ia matar o Chico, né? Aí o Darni se ofereceu e o filho ficou na espera, naquela casinha, mesma casinha ali no banheiro. Quando ele pediu a toalha para ir usar, ele abriu, porque casa de pobre, a janela e porta é a mesma coisa, né? Abre a janela, aí fica a janela, abre tudo, aí fica a porta, né? Então quando ele abriu a janela, era um alvo fácil, não tinha, a lâmpada ainda era incandescente, então ele foi um alvo muito fácil. O cara estava a 10 metros, 12 metros, se tivesse, atrás do banheiro. E pobre, o banheiro era fora de casa, né? Ter banheiro dentro de casa era homem rico, né? Pobre não tinha dinheiro para botar uma bomba, para puxar água, né? Não tinha jeito, né? Então, o banheiro era fora. O cara atirou com a escopeta, pegou o tiro em cima do peito, praticamente matou o cara. Foram 2 ciclos. 2 eras em que a cobiça e a necessidade mundial voltaram seus olhos para a Amazônia. O látex gerou fortunas para poucos e dívidas eternas para muitos. Mas, entre a glória passageira e o abandono, restou a resistência. Porque a história da borracha não é sobre árvores ou pneus. É sobre a coragem de um povo que, mesmo esquecido pela pátria que ajudou a salvar, insistiu em existir. Gente que veio, que ficou e que se tornou acriano. Aos seringueiros, o nosso respeito, o nosso reconhecimento e, acima de tudo, a nossa eterna admiração.